Ação de renúncia. Vamos falar que sobre não é isso. só sobre relações sexuais, que não é só sobre as suas vivências fora de Cristo. Também é sobre coisas que você vive e que você acha que não é nada. Viveu na infância, por exemplo, um abuso. Um abuso é uma porta muito pesada no reino espiritual. Sim. Quando uma criança é abusada. E aí quando você cresce e tem consciência disso, quando você volta para Jesus e o Espírito de Deus começa a falar com você, o que você faz? Você faz orações específicas de renúncia. E não é para você só perdoar a pessoa que fez isso com você. É para que no reino espiritual, aquele demônio que te acessou, ele não te acesse mais nas emoções, na sua vida espiritual. Porque, Aninha, tem pessoas que vão assistir esse podcast e vão confirmar isso. Tem gente que não consegue ter uma vida com Deus plena, consciente da presença de Deus, tendo experiências com Deus porque foram abusados na infância. E aqui eu não tô falando só de abuso sexual. Pode ser psicológico, pode ser violência. Você que teve acesso a pais que só viviam brigando, um pai que batia em mãe. Tudo isso gerou em você o quê? Um adulto que, infelizmente, de certa forma, as suas vivências, as suas experiências na infância vai ter influência na sua vida. E principalmente na vida espiritual. Principalmente porque os demônios te amarraram lá na infância para que quando você volte para Jesus, para que quando você se volte para Cristo, você não tenha uma vida plena diante de Jesus. É por isso que tem pessoas que ainda que nasçam de novo, você vê que não consegue, não há rompimento. Elas estão paralisadas no mesmo lugar. No mesmo lugar. Perfeito isso. E Deus te pediu o quê para você fazer? Não que seja só isso, tá? Sim, sim. Existem vários fatores para pessoas não romperem em Deus. Sim, sim. A falta de busca, a falta de interesse, foca só na vida, não foca em Deus, nas coisas de Deus. Mas de perdão, nesse sentido, falta de perdão, isso é muito importante. Mas o abuso psicológico, o abuso físico, o abuso mental, que é o psicológico, né? Enfim. Os níveis de abuso que uma criança vive impede ela de ter uma vida plena com Deus no futuro. Se ela não reconhecer o que aconteceu com ela e fazer orações de renúncia. De renúncia. E por isso que a gente vê que o maior alvo de Satanás, inclusive, são as crianças. As crianças. Eles atacam muito as crianças. Tem que ser na infância, as brechas têm que ser abertas lá. Porque vai ser um reflexo, né, da vida adulta. Da vida adulta. Do relacionamento com Cristo. Então, tenta destruir ali. É por isso que o diabo também usa coleguinhas para fazer bullying. O bullying também é uma arma poderosa do diabo para gerar insegurança. A rejeição dos pais. Arma poderosa do diabo para gerar níveis de não só de insegurança, né, mas também de travar a vida do adulto para que ele não avance na vida espiritual, na vida financeira. Tudo influencia. Então, o que eu poderia agora resumir para a gente, né, fechar esse bloco aqui, as orações que você precisa fazer de renúncia. E aqui, Aninha, é algo muito simples. Tem gente que acha que essas orações você precisa de um mantra. Gente, as coisas com Deus são simples. A gente aqui complica. Senhor, me direciona na oração que eu tenho que fazer ao Espírito de Deus para que me ajude a encerrar esse ciclo que foi iniciado na infância. Pronto. Aí o Espírito Santo, que habita dentro de você, vai te direcionar a orar. E essas confissões, elas podem ser feitas com um pastor de confiança, se Deus te direcionar a isso. Alguém perguntou aqui, essas confissões eu só posso fazer com pastores, líderes? Fizeram uma pergunta basicamente sobre isso. Não só. Eu fiz algumas renúncias com pastores e lideranças e outras eu fiz sozinha. E por quê? Não é porque o pastor é menos ou mais. É porque o Senhor vai te direcionar quando é sozinha e quando é com alguém de confiança. Sim. Porque muitas pessoas fizeram renúncias com gente que não era de confiança e saiu contando histórias das pessoas para a igreja toda. Comprometendo essas pessoas, né? Comprometendo, infelizmente. Então, o que a gente precisa se atentar? Direcionamento do Espírito. Com quem eu vou falar? Por que eu vou falar? Abrir a história. Se perceber em tudo que eu falei aqui. Se você está travado espiritualmente, se você não avança em alguma área da sua vida, se tem alguma coisa que você percebe que é espiritual, que você não consegue. Gente, tem pessoas que são tão travadas, elas estão na igreja, elas amam Jesus, Aninha, mas elas não conseguem ler a Bíblia. Elas não conseguem ter uma vida de oração. Elas não conseguem ter uma vida de jejum. Por quê?
Isso é espiritual. Acessos que foram dados na infância, na adolescência, e que agora você não fez a oração de renúncia, e você nem sabe por que você está assim, tão travado. Será que Deus não gosta de mim? Será que por que eu vejo a irmãzinha no fogo, no manto, recebendo de Deus de maneira tão poderosa, e eu estou aqui, não sinto nada? E a minha vida espiritual não avança. E é uma pessoa que é bem intencionada, ela quer buscar a Deus e não consegue. Ela precisa fazer orações de renúncia. Então, você vai entrar no secreto e vai orar o Salmo 139. Isso aqui não é mantra não, tá? Mas o Salmo 139, ele é muito específico para isso. Porque é uma revelação do íntimo do ser da pessoa, do Espírito Santo traz essa revelação e mostra o que precisa ser confessado, orado. Uma vez eu fiz um propósito de 21 dias, orando o Salmo 139. Gente, eu tive tanto sonho. Eu tive tanto direcionamento de Deus do que eu precisava confessar, do que eu precisava orar. Então, você pode fazer esse propósito, mas receba uma direção do Espírito Santo. Vá para dentro do quarto, no seu relacionamento com Ele, e pergunte: Espírito de Deus, existe ou existiu algum acesso na minha infância, na minha adolescência, que hoje trava a minha vida? Me mostra, porque eu preciso orar por isso. E aí você ou procura uma liderança, para essa liderança te instruir na oração que você deve fazer, ou você mesmo vai fazer, o Espírito Santo vai te guiar. Uma coisa que ajuda muito, e que me ajudou: escrever o que eu tinha que orar. O que eu fazia? Eu contava a experiência negativa que eu tive. Um exemplo: fui rejeitada por um parente, pela minha mãe, pelo meu pai, tô dando um exemplo aqui. Aí eu vou escrevendo como foi essa rejeição, como que eu senti, como que eu vivi aquilo, conta tudo no papel e depois anota a oração que você tem que fazer. Pai, em nome de Jesus, eu rejeito. Não, eu confesso que vivi debaixo de espírito de rejeição. Meu Deus. Por todo esse tempo da minha vida. A minha mãe não me amou como eu queria ser amada. O meu pai não me amou da maneira como eu gostaria de ser amada e vista. Eu não recebi palavras de afirmação, eu não recebi validação, eu não era uma criança vista, eu fui uma criança sabotada, mas nesse momento eu renuncio todo o espírito de rejeição que estava sobre a minha vida. Então você fala no passado, sempre no passado. Eu renuncio todo o espírito de orfandade que me faz enxergar o meu potencial abaixo daquilo que Deus me chamou. E que me faz entrar no lugar de comparação com outras pessoas. Porque tem gente que não avança, infelizmente, porque se compara muito com o outro. E por que se compara? Espírito de orfandade. Porque quem é filho sabe exatamente a sua identidade. Aleluia. E você pode orar de maneira específica: Deus, renova a minha identidade de filha. Me mostra quem eu sou na palavra. Me mostra quem eu sou nas escrituras. Porque se o Senhor me mostrar, eu vou começar a manifestar a minha identidade. E aí eu vou perdendo as características de uma criança abusada, de uma criança psicologicamente afetada, de uma criança influenciada pela rejeição, pelo abandono, pela dor. E aí você vai perdendo essas características. Por quê? Porque você vai entrar na característica da identidade do reino de Deus, da palavra de Deus. Você fecha as portas, né? Você vai fechando. E aí você vai falando. E uma coisa muito importante: libertação é pra vida toda.